Agora que todo mundo descansou, tá na hora de ver com calma a prova de ontem. E a gente já começa falando da redação e das questões de língua portuguesa. Preparados? Roda a vinheta. Hora do Enem ao vivo já começou. Primeiro, a gente fala dela, a redação de 2018. E quem está aqui comigo, mais uma vez, é a professora Milena Ai e o professor Marcos Machado. Bom, vamos lá, ao tema da redação. Muita gente confundiu com fake news, mas não era bem isso, né? Vamos só relembrar aqui o tema? Tá lá, ó. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí? Assustou, Lange. Muitas pessoas, conversando com os meus alunos, né, dando aula hoje, o pessoal falou assim, que frase, tema foi aquela? A gente, né, quando estava discutindo ontem, a gente pensou na estrutura da frase tema até a gente ter acesso à coletânea. E lendo os textos de apoio, né, lendo a coletânea, a gente foi delimitando, recortando um pouco mais. É muito importante que, neste momento, uma vez passada a prova, né, e às vésperas de uma outra prova aí no domingo, o pessoal não fique tão afobado, assim, falando, meu Deus, e agora? Não sei o que e tal, tão desesperado. A ideia do programa hoje é a gente discutir um pouquinho nessa primeira parte, alguns eixos de abordagem, algumas possibilidades de caminho, o que foi uma possível derrapada, para a galera ter uma certa tranquilidade aí nesse sentido de preparação. Então foi um tema que a gente estava conversando, a gente pensou, sim, numa dificuldade inicial. Eu vi, e conversando com a Milena e com os colegas também, um aspecto muito positivo no tema, porque a gente está tratando, Lange, de jovens adultos, adolescentes, e pensar criticamente a internet, né, as redes, a forma como a gente se conecta, é algo crucial para o nosso momento, para a nossa época. Talvez por isso as pessoas tenham confundido com a ideia de fake news, né, porque muitos estavam apostando, a gente falou sobre isso nos nossos programas. Era um tema que estava em alta, né? Fake as news, pessoas falando, e aí olharam a fase tema e se afobaram e derraparam nessa ideia da abordagem. Mas é relevante, muito importante por isso. Não é a primeira vez que o Enem fala sobre a internet. Em 2011, a gente falou isso no programa ao vivo de ontem e vale a pena recordar isso um pouquinho. Teve um tema que falava sobre a vida em rede, de uma forma geral. Sim. Em 2004, Milena lembrou bem. Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação. Olha aí, tudo a ver. Dialoga com esse tema de agora, sim. Então, de certa forma, não foi um tema tão inesperado assim. Agora, prevejo, sim, que algumas pessoas tenham dificuldade com recorte de abordagem. Sim. Esse é um ponto, assim, que está me preocupando bastante. Na verdade, Olande, 3 competências me preocupam. A competência 2, tema e tipo de texto, a gente vai falar muito isso agora nessa primeira parte do programa. Uso do repertório, quem que eu posso falar? Né? Que tipo de discussão, que abordagem eu posso trazer? Envolvidos também Isso me preocupa. A competência 3, que é a ideia do projeto de texto, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. E a competência 5, que a Milena vai nos ajudar a destrinchar, a pensar que proposta, né, eu poderia trazer, o que eu poderia ter falado. Agora, uma coisa que a gente comentou em alguns programas aqui foi que antes de desenvolver o projeto e a própria redação em si, era necessário o candidato ter muita consciência de que o que esse tema está pedindo. Exato, pois analisar bem com calma, ainda mais que um tema com uma frase grande dessa, que exige várias leituras, não dá para sair de primeira, né, com não entendi, não, calma. Procura se certificar disso, isso era uma coisa, seria uma atitude desejável. Agora, eu observei aqui que no texto 4, na lista dos textos motivadores, tem uma frase, a frase inicial, ela dá assim o caminho, ela é muito legal. Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. E isso aí já pode, né? Interessante, guarda isso. Guarda isso. Vamos, tem uma possibilidade importante aqui. Agora, vem cá, um bom projeto de texto, qual seria? Como seria um bom projeto de texto? Olha, um bom projeto, ele tem que considerar a relevância social do fato que está sendo colocado, do problema que está sendo colocado pelo Enem. Né? É um problema, pela primeira vez, primeira seria exagero da minha parte, eu teria que fazer, rememorar a coletânea. Mas é raro o Enem dar uma abordagem que não especifique um problema do Brasil. Mas, de qualquer maneira, estamos no Brasil, né? O Enem acontece aqui, embora tenha aí possibilidades para Portugal, mas eu acho que seria uma abordagem consistente, falada do nosso ambiente, do que a gente conhece, do que a gente está vivendo. Então,
Ele fala da manipulação do comportamento do usuário. O usuário em si é um indivíduo. Isso tem pouca relevância, né? Falar do indivíduo em si. Socialmente isso não é tão relevante. Melhor falar do grupo, Pois né? mas só que muita gente usa. Se a gente pegar aqui o texto 3, a gente vai ver, por exemplo, que 85% dos jovens usam a internet, né? De 18 a 24 usam a internet. Adultos, pessoas mais velhas também. Todo mundo, muita gente usa a internet. Todo mundo. Então, qual é a relevância, né? Aí já ganha uma relevância social. No Brasil, que comportamento que está sendo manipulado? Se a gente pensar em como é que na internet a gente acessa as informações, até inspirados aqui por essa frase, as informações funciona assim, a gente busca informações e outras chegam até nós espontaneamente. Por exemplo, publicidade. Ela vem, a gente pesquisa um dia geladeira, começa a receber publicidade sobre geladeira. Né? Isso não é à toa, isso é no mínimo, né, estranho. Existe alguma coisa ali, por mais que você não entenda. Ali por trás. Outro dia eu recebi numa plataforma dessas de música digital uma mensagem assim, agora nós vamos mandar o que você gosta. Falei, caramba, quem são eles? E como eles sabem o que eu gosto? Né? É estranho, você se sente até um pouco invadido. Mas por quê? Porque o que acontece? Aí precisa uma explicação do tema. A gente deixa nosso rastro na internet. A internet não é apenas um lugar, um ambiente onde nós vamos buscar informações. Ela também coleta informações nossas. Claro. Então, à medida que isso tem até um nome, Big Data, a gente busca, a gente curte, a gente comenta. E até nosso percurso cotidiano de ida e volta do trabalho, da escola, isso o GPS do celular captura. Olha aí. Então, a gente deixa registrado. Deixa registrado. Já reparou, Landi, né, quem está assistindo, como que a gente às vezes procura alguma coisa em site de busca e do nada você começa a ver N vezes aquela mesma publicidade, porque aquilo direciona, né, o seu olhar, esse rastro, né, que você deixa. E aí existe uma corrente da psicologia chamada psicometria, claro que isso não está abordado aqui, eu fui pesquisar para trazer para a gente, que ela é uma espécie de técnica, a palavra não é bem isso, mas é bem científico. É uma forma de dar uma mapeada no comportamento. De fazer, não é a princípio, de entender a personalidade das pessoas através de respostas que elas dão a questionários. E aí acaba direcionando tudo a partir desse perfil. Junta as informações do Big Data com a psicometria, que é utilizada de alguma forma no Facebook, por exemplo, já. E aí é possível canalizar publicidade voltada para o nosso comportamento, seja o nosso comportamento no comércio, o que a gente compra, né? A publicidade pode ser bem direcionada e até E a gente pode criar argumentações a partir daí? Vem cá, eu quero saber como a gente começa. É importante, a partir disso que a Milena falou, a gente sempre entendê-la, para tranquilizar também o pessoal, né, os nossos amigos aí de casa, que a gente, e voltando a essa ideia, porque é sempre importante a gente voltar à matriz, né, sempre importante a gente voltar às competências e ter isso amarrado. Na competência 2, tema e tipo, eu acho que dá para pensar nessa frase em dois eixos, vamos chamar de eixo A e eixo B. No eixo A, a gente está falando sobre manipulação e controle, eu acho que essa percepção é fundamental. Que manipulação é essa? Que controle de dados é esse e tal? E no eixo B, a gente está pensando no usuário circunscrito à discussão da internet, né, nas redes sociais, enfim. E isso, por si só, já abre um caminho de análise. A coletânea estava muito rica, a gente tem dois textos explicando a ideia do que é o algoritmo, da referência, dessa base, né, mais teórica. Que é uma linha que uma linha de raciocínio. A gente pode pensar no texto 3, um gráfico, como a Milena estava colocando, de uso específico, quem usa, para que se usa, quem está usando. Então, esse recorte é muito importante. Você pode direcionar a proposta, o projeto, para esse quem usa. É isso. Né? No texto 4, a gente está pensando sobre os desdobramentos. A gente pode pensar assim, né? O que está por trás desses trending topics? O que está por trás desses comentários? Qual o efeito que isso gera? Será que essa escolha, como a Milena tinha colocado, será que essa escolha é nossa mesmo? Ou a gente está sendo induzido a isso? Isso, análise do tema, abordagem do tema. A minha preocupação é, dentro dessa abordagem, as pessoas podem ter derrapado. Por exemplo, o que seria um erro, Landi, nessa competência 2? Falar só sobre fake news. A redação não está falando sobre fake news, isso seria fugir, seria tangenciar, pegar uma abordagem equivocada. Uma outra abordagem também que eu prevejo muito, Landi, as pessoas discutindo só sobre a internet, falando sobre malefícios da internet, ou sobre o uso da internet. Porque aí pega a palavra-chave do tema, o termo-chave com o qual você mais se relaciona, e aí fica em torno daquilo. Só que o tema não é sobre a internet, tem um recorte bem mais amplo. O termo-chave que eu vejo aí é manipulação, porque poderia ser, por exemplo, a palavra influência, não é? Influência seria mais sutil. Manipulação significa que aqueles dados referentes ao
nosso uso, esse nosso rastro, eles estão sendo utilizados de alguma maneira, assim, minimamente, no mínimo dá para se dizer que é questionável. Mal essa intencionado, talvez, tá ali. Pois é. Né? Só uma observação que é importante que a gente tem, dentro desse contexto aí que vocês levantaram, pra gente tomar cuidado para não vilanizar também a internet. O que é vilanizar? Falar assim, então é tudo ruim, tudo manipulado. Não para de usar, não. Isso até isso é uma visão poderia crítica, ser um problema grave da proposta. Agora vem cá, como a gente chega na competência 5? Proposta de intervenção. Da competência 3, a gente consegue chegar na 5, porque o que a gente faz na competência 3? A gente pensa em possíveis abordagens. Então seria um erro você falar só sobre fake news, seria um erro você falar sobre a internet, mas você poderia falar sobre uma dimensão política dentro de uma questão de regulamentação, dentro de impasses na regulamentação disso. O Marco Civil da Internet, isso entra no nosso repertório sociocultural, o princípio da neutralidade do Marco Civil, né? Fechado em 2014. A gente poderia falar sobre uma dimensão cultural mesmo, trabalhando sobre essa ideia da subjetivação do indivíduo, de uma certa alienação a partir dessas escolhas. Eu acho que esses elementos da competência 3, né, a organização, o projeto, direcionam a chegar até a competência 5 da proposta. E aí, proposta, professora? Quais caminhos? Pois é, eu pensei nessa questão justamente da defesa da liberdade do indivíduo estendida à liberdade da comunidade, da liberdade do país, né? Se muitos indivíduos de um mesmo país estão tendo a sua liberdade de alguma forma atingida, então o país está tendo a sua liberdade atingida. Então, a democracia fica aí. Eu até bolei aqui para gente. Primeiro parágrafo aí um primeiro parágrafo introdutório. Vamos a ele. Quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí. Então, vamos a ele. Se não são claros para o usuário das redes sociais os critérios através dos quais são filtradas as informações que chegam até ele, nem o quanto de sua tomada de decisões está influenciada por estratégias políticas e publicitárias que ele desconhece, então a liberdade individual está ameaçada. E com ela, a democracia. Olha aí. Pois é, e aqui a gente já ganha, por exemplo, algumas possibilidades de desenvolvimento da argumentação. Num primeiro momento, se pode falar dos critérios que filtram as informações que chegam até nós, dá para se falar um pouco disso. E também dá para se falar, num outro parágrafo, da influência que a gente sofre na nossa tomada de decisões por estratégias políticas que a gente não conhece, políticas e publicitárias, enfim, ideológicas, sejam quais forem. Pois é. Vale só uma observação também em relação àquilo que a gente falou ontem, Landy. Censura. Jamais. Censurar os dados, assim. Esse é o ponto contrário. Se a gente fala em democracia, a censura não combina com a democracia. Não dá para jogar por aí, né? Porque as pessoas podem colocar exatamente uma filtragem prévia desses dados, como já é feito, poderia ser uma saída para você pensar, só que aí justamente a gente cai no mesmo erro, né, Gil? Não no sentido de punir o uso da internet ou de querer cercear, mas de que ele tenha, exigir, por exemplo, solicitar junto ao CONAR, por exemplo, que haja uma transparência. Pois é, professora, é isso aí. Eu já ia perguntar uma proposta de intervenção válida aí rapidinho, porque o nosso tempo é curto. Então, falar com o CONAR, como é que é? O CONAR regulamenta a publicidade no Brasil, uma autorregulamentação. Então, o CONAR poderia, por exemplo, tomar conta para exigir transparência das empresas, né, de publicidade, enfim. E aí sim, havendo algum problema reconhecido, medidas judiciais podem ser tomadas para garantir justamente a liberdade do cidadão. Perfeito. Bom, professores, o nosso tempo é curto, mas muito obrigado mais uma vez. Temos muito tempo aí durante o restante desse ano e o ano que vem todo para discutir essa redação. Beleza? Muito obrigado pela presença, professores. Obrigada Até a próxima. Até. O assunto agora é língua portuguesa com os professores Luiz Guilherme Barbosa e Rafaela Lira. Professores, vem cá, o que vocês acharam de forma geral, assim? O que chamou mais atenção nas questões da prova de língua portuguesa? Olha, de maneira geral, a prova do Enem ela vem seguindo um padrão na parte de linguagens que vai se confirmando ano a ano, né? Então, eu diria que nesse ano ela seguiu confirmando a ênfase nos gêneros textuais, por exemplo, nas estratégias argumentativas na parte de texto, com poucas questões sobre o que a gente chama geralmente de gramática, né, que são questões de norma padrão, por exemplo. Né? Entendi. E aí, alguma surpresa? Não, nenhuma surpresa, na verdade. Até complementando isso que o Guilherme falou, a prova do Enem vem refletindo alguma coisa que é um padrão mundial, assim, de uma prova que deu espaço para as minorias e de tentar refletir alguma coisa mesmo que é uma demanda social. Então, estava uma prova muito bonita. O plano de fundo, né, das questões estava bem bacana. Exatamente. Pois é, o destaque que eu faria em relação a isso que a Rafaela apontou é que
por causa disso, os textos de literatura que aparecem na prova, e não só os de literatura, mas principalmente esses, são textos muito recentes ou contemporâneos. Então, esse ano a gente viu muito pouco textos do século XIX, ou século XVIII, no máximo a letra do hino nacional, por exemplo, que foi objeto de uma questão, né? Mas todos os textos literários, então, do século XX, XXI, textos do modernismo ou contemporâneos. Bom, mas a gente sabe que tem aqueles assuntos clássicos que não faltam nunca. Como eles apareceram esse ano? Eles apareceram, a prova vem seguindo o padrão, como a gente estava dizendo, então você pôde ver questões de interpretação de texto, que exigiam que o aluno lesse com bastante atenção e sempre retomando determinadas coisas que a gente consegue observar ou que não são absolutamente novas na prova. Na verdade, aparecem já com alguma frequência. E tem o caso clássico das funções da linguagem, né? Que todo ano a gente vê na prova, e esse ano 2 questões com base na função referencial da linguagem. Você vê que são questões que não pede para você identificar qual é a função da linguagem, né? A questão ela já te diz qual a função predominante e você tem que reconhecer no texto que elementos ele traz, que características o texto traz, para que ele se justifique como um texto em que predomina a função referencial da linguagem, que aliás é a função mais frequente aí, fica a dica, nas provas do Enem. E você destaca alguma questão, professor? A gente selecionou, na verdade, mais de uma questão, Opa, né? coisa boa! Pois é. A primeira, qual que você mostra? A primeira delas em relação aos estudos de gramática, para a gente observar como às vezes a questão não parece ser de só gramática. Só para a galera ficar por dentro. Na questão 8. 8, beleza. Isso, do caderno azul. Para a gente perceber como que às vezes a questão não parece ser de gramática, mas ela está avaliando um conhecimento linguístico, né, do candidato. Essa questão, por exemplo, ela traz um trecho de um conto muito bonito do Guimarães Rosa, chamado Famigerado, e que a habilidade principal que ela requer é uma leitura de um texto não só de um vocabulário difícil para o candidato em geral, mas também de uma sintaxe, por conta do estilo do Guimarães Rosa, complexa. É o caso, por exemplo, de uma das frases, né, desse trecho, que é uma frase que vai ser decisiva para resolver a questão, em que um personagem diz: "Pois, e o que é em fala de pobre, linguagem de em dia de semana?" Ou seja, é uma questão que se debruça sobre essa expressão, linguagem de em dia de semana. O que é isso do ponto de vista gramatical? Isso que a questão pede, né? O que é uma linguagem de em dia de semana, gramaticalmente falando? Bom, aí tem que olhar lá os itens e resolver a questão. Chegar a essa resposta, né? Bacana, Exatamente. assunto interessante, é forma bacana de trazer, né, esse conteúdo. E aí, professora, você destaca alguma também? A gente selecionou também a questão 22, ainda do caderno azul, que era uma questão assim bastante particular, porque ela trazia uma imagem e tinha uma fachada de um supermercado e a questão já te dava essa informação, dizia que era numa região de Foz do Iguaçu, uma região fronteiriça, que era limite da Argentina com o Paraguai, então que era um lugar em que a gente tem ali convivendo diversos povos e diversos tipos de línguas. Então as pessoas ali se comunicam através de mais de uma linguagem e você via a fachada com o supermercado escrito em vários idiomas. E a questão queria justamente mobilizar ou sensibilizar o aluno para o que aquilo ali está expressando, o que aquilo ali mostra. Então, assim, não era só uma questão de conhecimento gramatical ou só uma questão de mera leitura, e sim uma sensibilidade que um aluno tem que ter para as questões que estão sendo discutidas socialmente hoje. Então, como esses lugares, qual o tipo de comportamento que as pessoas têm, como elas se comunicam e o que isso expressa. E tá aí, né, um texto não verbal aparecendo de novo, né? Isso aí já é tendência, né? Pois e é interessante aqui que é uma fotografia de alguma coisa tão banal, tão coloquial, né? Você passa pela fachada de um supermercado. Todos os dias, né? E normalmente a gente nem pensa, né? Isso, e aí vira objeto da questão, de uma questão do Enem, que é a habilidade que está como sendo assim, é preciso ler a cidade, né? Ler as fachadas, ler os outdoors, ler a paisagem da cidade como uma maneira de refletir sobre a língua e a relação da língua com a cultura. Então você vê, é uma questão sobre língua, né? Também sobre leitura, e que nesse caso específico não está mobilizando um conhecimento gramatical específico, né? Mas ainda assim estamos estudando língua numa questão como essa. Pois É bem interessante a maneira como as questões do Enem não mobilizam coisas que normalmente são preocupações que permeiam a sala de aula, que os alunos às vezes ficam muito preocupados com a norma padrão,
restrição, com um certo normativismo, e não é o que a prova reflete. A prova quer justamente esse tipo de reflexão, a capacidade do aluno de ler, de interagir com esses conhecimentos. Aproximar, né? Aproximar Exatamente. o aluno desse conhecimento, não colocar ele tão distante, tão formal lá, né? Bom, Exatamente. temos mais uma questão, né? Temos sim. Opa, qual é a questão? É a questão, desculpa, a questão número 16 também do Caderno Azul. Mas, E aí, do que se trata essa questão? Pois é uma coisa que a gente tem sempre ressaltado no Hora do Enem, é como que a prova do Enem ela faz uma curadoria de textos muito interessante, ou seja, ela está sempre escolhendo autores que muitas vezes são pouco lidos ou tendem a ser menos lidos no Brasil como um todo, e no entanto são autores que têm um papel muito importante, ou na história da literatura brasileira, ou na literatura contemporânea. Serve de incentivo, né, para o estudante que está se preparando, buscar... Exatamente. E é o caso do Leonardo Frois. Leonardo Frois é um poeta vivo, né, que está com 76 anos de idade hoje e que teve um texto selecionado nessa prova do Enem, um poema em prosa seu, narrativo, que foi objeto dessa questão 16. E aí, mas o que essa questão queria? Do que ela se tratava? era uma questão que exigia que o aluno conseguisse ler uma correlação de sentido entre a paisagem e a personagem que era apresentada pelo poema em prosa. Uma questão de muita sensibilidade e principalmente uma questão de leitura. Então, essa questão que o Guilherme salientou de como o Enem oferece uma curadoria e principalmente como ele traz à tona alguns autores que não necessariamente a gente tem tempo para contemplar em sala de aula, porque a gente está sempre tentando lidar com um programa e tentando contemplar diversas coisas, e a prova traz um texto super bonito e que era uma questão assim de interpretação de texto e de uma leitura atenta, que o aluno tivesse que conseguir identificar a relação que existe entre a paisagem que é mostrada pelo poema e a personagem que é apresentada. E eu destaco também que não é a primeira vez que o Enem aborda esse aspecto da paisagem representada no poema. Ou seja, que é um aspecto hoje muito estudado assim, pela crítica literária, pela teoria literária, de pensar como é que o texto literário representa o espaço. Seja o espaço urbano, seja o espaço rural, seja o espaço no sentido mais abstrato, né? Uhum. E aqui a gente tem a paisagem como o objeto da questão e como que essa paisagem vai se relacionando com a personagem, com essa mulher de pé no fim do mundo, como está contando aqui no texto, né? Que vai, nesse retrato que é feito dessa mulher, ela vai se relacionando de alguma maneira com essa paisagem. E aí a questão é sobre isso. Qual é o modo como essa personagem se relaciona com o espaço, com a paisagem, né? Então essa reflexão do sujeito, né? Do sujeito personagem, mas também do sujeito leitor, na relação com o seu entorno, com os textos do seu entorno, ou com o espaço textual, digamos assim, do seu entorno. O que eu quero dizer, no fundo, que uma questão como essa não deixa de refletir também a função da leitura literária, do quanto que a leitura literária pode ser fundamental para um leitor lidar com aquilo que a própria questão chama de condição humana. E isso é comum, professor? Isso costuma aparecer no Enem dessa forma? Olha, isso é uma questão que já vem sendo trabalhada há algum tempo, e principalmente a questão da importância da leitura de literatura em sala de aula e qual é o tipo de conhecimento que é mobilizado pela leitura de literatura, ou por que a gente defende isso tão ardorosamente. Então, assim, essa questão que o Guilherme falou da maneira como a literatura chama atenção para a condição humana e como ela pode servir como um mote para a gente pensar ou para se ver inserido em sociedade, o Enem, mais uma vez, volta ao que a gente já falou antes, o Enem está, de fato, refletindo sobre a sociedade, sobre como a gente interage com as coisas, como a gente lê o espaço à nossa volta, como a gente consegue absorver e lidar com esse tipo de conhecimento, com a cultura, com a língua, e enfim. E uma prova como essa, que é uma prova de múltipla escolha, digamos que ela está fazendo o papel dela, que é nos mostrar textos, apontar autores, caminhos, e aí cabe a gente fazer o nosso papel, né, que é ir atrás dos livros onde esses textos estão, dos autores que escreveram esses textos, para que a gente possa ter um repertório cultural e desenvolver cada vez mais o letramento para textos mais complexos, né? Que foi o caso das questões que a gente trouxe hoje. As 3 questões que a gente selecionou trazem textos de alguma complexidade,
mesmo a fachada do mercado, embora seja uma fachada coloquial, a questão não parece fácil, né? Aquela questão ali. Você por isso que a gente susto de selecionou. cara, né? Mas esses textos exigem uma competência leitora de alguma complexidade. Então o Enem está convidando realmente cada candidato, cada treineiro, a mergulhar nos livros e poder se demorar horas na leitura de um livro, de uma narrativa, de poemas, para poder ter relação com textos como esses. Bom, agora aquela dica ligeira para quem já vai começar a se preparar para o Enem de 2019. E aí? Olha, acho que não pode perder o percurso educativo de língua portuguesa que a gente preparou aqui para a Hora do Enem, está lá no ar. E em breve a gente já vai colocar as questões de 2018 também no percurso. E ali já tem o programa de estudos prontinho para você começar de novo a se preparar para o ano que vem. Professora? E os conselhos de sempre, assim, não só aproveitar a questão do percurso que já está sendo oferecido, mas aproveitar o que a prova está te mostrando. A prova está te convidando a ler, a prova está mostrando para você que leitura é um caminho, que leitura é estudo e que leitura mobiliza e traz um conhecimento que é muito importante. Então eu acho que ter o hábito da leitura, não só a leitura pelo prazer, mas a leitura pelo estudo em si, acho que é um bom caminho. E para quem vai fazer a prova domingo, beba muita água. É isso aí, água é fundamental. Descansem bastante, durmam bem. Bom, muito obrigado, professores. Valeu mesmo. Bom, a gente fica por aqui, mas amanhã a gente continua e é a vez das Ciências Humanas. Se inscreve lá no nosso canal para não perder nada. youtube.com/TV Escola. E até mais! É a maravilha que nós temos aqui de oportunidade para os jovens, para a gente, que não tivemos muita oportunidade na minha época, então eu me delicio também, eu vivo um pouco isso, porque eu vivo com ela, cada expectativa, não é só mais um final de semana, é uma próxima etapa. Que dê tudo certo para todos e que a oportunidade seja sobre eles.